Hoje trago para vocês uma história emocionante e transformadora, cheia de reviravoltas que vão tocar o coração de todos. Meu nome é Levi Solomon, e minha história começa em uma vida profundamente enraizada no judaísmo ortodoxo. Nasci em Williamsburg, Nova York, em uma família devota. Meu pai, Mos Solomon, era um estudioso da Torá, conhecido por sua memória extraordinária e pela habilidade de citar passagens inteiras com precisão. Minha mãe, Esther, se dedicava inteiramente à oração, à administração do lar kosher e à educação de seus filhos de acordo com os mais elevados padrões espirituais. Desde muito jovem, meu destino parecia estar traçado. Eu possuía uma habilidade notável para os estudos religiosos. Enquanto outras crianças se limitavam a memorizar pequenas porções da Torá, eu já recitava livros inteiros, absorvendo os ensinamentos com uma fome insaciável. Meu pai costumava me chamar de Ben Torá, filho da Torá, o que sempre preenchia seu coração de orgulho. Com 12 anos, fui enviado para uma das yeshivas mais rigorosas de Nova York. Lá, meus dias começavam antes do amanhecer com orações matinais e terminavam tarde da noite com longas horas de estudo. Não havia espaço para distrações mundanas. Cada momento era dedicado à compreensão das leis divinas. Aos 18 anos, já era considerado um prodígio, e meu rabino, Isaac Cohen, dizia com frequência: Levi não é apenas um aluno, ele é um professor em formação. Com sua orientação, comecei a dar pequenas aulas sobre a Torá e as interpretações rabínicas. Aos 25 anos, fui nomeado rabino de uma das sinagogas mais respeitadas de Williamsburg. Era um cargo que eu assumia com zelo e dedicação, e eu era visto pela minha comunidade como um pilar de sabedoria e liderança. Meus sermões atraíam grandes multidões, e minhas sessões de aconselhamento eram procuradas por aqueles que buscavam orientação espiritual. No entanto, dentro de mim, algo estava mudando. Passagens específicas da Torá, como Isaías 53, falavam sobre o servo sofredor, uma figura que parecia desafiadora e além de qualquer interpretação tradicional. Uma pergunta surgia em meu coração: quem era esse servo? Certa noite, depois de um longo dia de estudos, mencionei essa passagem à minha esposa, Raquel. É uma metáfora, ela disse prontamente. Os rabinos já explicaram isso. Hesitante, retruquei: mas e se houver algo mais? E se estamos perdendo algo? Raquel me olhou com preocupação. Levi, você está cansado. Melhor descansar, disse ela. Não queria que ela se preocupasse, mas algo em meu interior me dizia que estava começando a questionar algo profundamente enraizado em mim. O tempo passou, e continuei minhas atividades de rabino, ensinando, pregando, sempre tentando silenciar as dúvidas que me atormentavam. Porém, em uma noite aparentemente comum, algo extraordinário aconteceu. Eu estava em casa, com Raquel na cozinha, quando percebi que a torradeira havia parado de funcionar. Decidi tentar consertá-la, mesmo sem ser muito habilidoso. Após mexer nos fios, algo aconteceu. Uma descarga elétrica percorreu meu corpo de forma intensa e dolorosa. Fui lançado para trás e bati a cabeça no chão. Nesse momento, tudo ao meu redor se apagou. O que se seguiu foi algo indescritível. Eu não estava mais ali. Meu corpo estava no chão, mas minha alma parecia ter sido transportada para outro lugar. Eu estava em um vazio absoluto, sem som, sem luz, sem dor, apenas um silêncio opressor. Nesse estado, ouvi vozes, sussurros, que pareciam vir de dentro do próprio vazio. Eram lamentos, palavras de arrependimento, algumas em hebraico, outras em idiomas que eu não conseguia identificar. As palavras falavam de algo que eu sempre soubera, mas nunca havia aceitado. Era tarde demais para nós, dizia uma voz. Outra lamentava o que perdemos. No meio desse caos de vozes e sombras, comecei a perceber algo além da escuridão, algo se aproximando, uma sensação de que havia mais, muito mais, que eu precisava entender. Aos poucos, figuras começaram a se formar ao meu redor. Eram rabinos, mestres, figuras que haviam moldado minha fé, mas suas expressões estavam distorcidas pela agonia e pelo sofrimento. Quando um deles falou, sua voz estava carregada de dor. Você está aqui porque seguiu o mesmo caminho que nós, e se não mudar, você seguirá o mesmo destino. A mente me corria, tentando entender o que estava acontecendo. A figura de Isaac, meu rabino, apareceu diante de mim.
Ele me olhou com um peso que eu nunca havia visto em seus olhos. Erramos, Levi. Colocamos a lei acima do espírito. Cegamos para a essência da palavra de Deus, disse ele, com a voz quebrada. Outras figuras se juntaram a ele, todos compartilhando a mesma expressão de arrependimento. Vocês ensinaram a Torá, defenderam a verdade. Tentei argumentar, mas uma voz respondeu: defendemos as sombras, não a luz. E então, a resposta que eu já sabia estava prestes a ser dita: do Messias, disse Isaac, com dor. Aquele que as Escrituras apontam desde o início. O que Isaías e os Salmos falam. Meu coração se despedaçou com as palavras. Isaías 53, Salmo 22. Tudo o que eu havia estudado e ensinado, de repente, parecia ganhar um novo significado. Um significado que eu havia evitado por tanto tempo. E então, a pergunta que me atormentava há tanto tempo finalmente surgiu. E eu? Ainda posso mudar isso? Ainda há tempo, disse ele, olhando para mim com uma expressão que, embora ainda carregasse tristeza, oferecia uma sensação de esperança. Você ainda tem uma escolha a fazer, Levi, mas essa escolha precisa ser tomada com todo o seu ser, sem mais hesitações. Não há espaço para indecisões. Antes que eu pudesse responder, as figuras que estavam à minha frente começaram a se dissipar, como fumaça carregada pelo vento. Seus lamentos se perderam na escuridão, mas suas palavras ficaram marcadas em mim, como uma cicatriz ardente. E então, algo começou a acontecer. Uma luz fraca surgiu no horizonte. No começo, parecia pequena, mas à medida que se aproximava, parecia afastar a escuridão, como se fosse uma presença palpável. Não sabia exatamente o que era, mas senti que algo ou alguém estava chegando. A luz aumentou e, com ela, uma figura foi surgindo no centro, inicialmente vagamente humana, mas que, ao se definir, revelou uma grandiosidade inigualável. O ser estava envolto por um manto de luz pura, algo além do que eu poderia descrever. E seu rosto era inefável, não por ser indistinto, mas por uma beleza e autoridade que transcendem qualquer linguagem. Seus olhos, jamais esquecerei os olhos, como dois poços infinitos de amor e sabedoria, capazes de penetrar na mais profunda essência do meu ser. Levi, ele disse, e ao ouvir meu nome em sua voz, meu coração tremeu. Era uma voz cheia de poder, mas também de uma ternura que me desarmou completamente. Quem é você? Consegui perguntar. Minha voz quase um sussurro. Ele deu um passo à frente, e cada movimento parecia infundir o espaço com uma paz indescritível. Não precisou de palavras, eu já sabia quem ele era. Era o Messias, o servo sofredor de Isaías, aquele que eu havia negligenciado, ignorado e, em muitos casos, rejeitado. Eu sou aquele a quem as Escrituras apontam desde o início, disse ele suavemente, mas com firmeza. O Cordeiro sacrificado, o Rei prometido. Eu vim para que você veja a verdade e a leve de volta ao mundo. Uma onda de emoções tomou conta de mim. Eu queria me prostrar, me desculpar, justificar minhas escolhas, mas sabia que não havia explicações suficientes. Ele conhecia cada parte de mim, meus ensinamentos, minhas dúvidas, minhas falhas. Mas, nos seus olhos, só via amor. Por quê? Perguntei, consumido pela sensação de indignidade. Eu o rejeitei. Ensinei aos outros a fazer o mesmo. Não sou digno de estar aqui. Ele se aproximou e, ao seu redor, a luz me envolveu, aquecendo meu ser de uma maneira que nunca experimentei antes. Levi, você estudou a Torá, mas viu apenas as sombras. Eu sou a luz que essas sombras apontam. A Torá não foi anulada, ela foi cumprida em mim. Agora você pode ver com clareza. Foi então que passagens inteiras das Escrituras começaram a se desdobrar na minha mente, como se estivessem vivas. Isaías 53, que sempre me perturbou, fez sentido de uma maneira que nunca antes percebera. O Salmo 22, com sua descrição do sofrimento, não era apenas uma vaga profecia, mas um retrato vívido do que ele havia vivido. Ele continuou, colocando sua mão suavemente sobre meu ombro. No toque, senti uma paz tão profunda que as lágrimas começaram a cair sem controle. Você deve compartilhar o que viu, disse ele. Muitos resistirão, mas alguns ouvirão. E saiba disso, estarei com você em cada passo do caminho. Antes que eu pudesse falar, a luz ao redor dele intensificou-se,
envolvendo tudo ao meu redor, como se o próprio céu estivesse se derramando sobre mim. E, de repente, tudo se apagou. Quando a luz me envolveu por completo, algo extraordinário aconteceu. As escrituras que eu havia estudado durante toda a minha vida, versos que memorizara, interpretara e ensinara, começaram a se desdobrar diante de mim. Elas não eram mais palavras estáticas, mas cenas vivas, entrelaçadas de um modo vibrante e cheio de significado. O tempo parecia ter desaparecido, e eu via o passado, o presente e o futuro das Escrituras se desdobrando simultaneamente. A voz do Messias ecoava em minha mente, suave, mas cheia de paciência. Desde o princípio, tudo apontava para mim. E então, a visão começou. Vi Adão e Eva no jardim do Éden e ouvi a voz ressoando. Colocarei inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15 ganhou vida diante de meus olhos. A figura do descendente prometido, esmagando o poder da serpente, era o Messias. A visão mudou rapidamente, e vi Abraão no Monte Moriá, levantando a faca para sacrificar Isaque, e ouvi: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Mas agora, não era apenas sobre Isaque, mas sobre o verdadeiro cordeiro, o Messias, que se tornaria o sacrifício final. As festas judaicas passaram rapidamente diante de mim. A Páscoa, o sangue do cordeiro que salvou os israelitas do Egito, o Yom Kippur, o dia da expiação, com o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, oferecendo o sangue em favor do povo, e a festa das primícias, simbolizando a ressurreição. Cada uma dessas festas apontava para ele, como sombras de algo maior. Você leu essas histórias, disse ele, mas não viu a plenitude. Elas sempre falaram sobre mim. Então, Isaías 53 apareceu, e vi o servo sofredor, transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Aquela passagem que me inquietara por anos, agora fazia sentido. Eu via o sofrimento real do Messias, e percebia que o servo sofredor de Isaías era, na verdade, o Messias. O Salmo 22, que descrevia a crucificação, Jeremias 31, com a promessa de uma nova aliança, e Daniel 7, onde o Filho do Homem recebe autoridade, glória e poder eternos, tudo apontava para ele. Eu não vim para abolir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los, ele disse. E naquele momento, compreendi que a Torá, os profetas, os salmos não eram apenas instruções ou histórias. Eles formavam um grande mosaico que revelava o Messias desde o início dos tempos. As lágrimas que caíam de meus olhos não eram de tristeza, mas de arrependimento profundo e alívio. Durante toda a minha vida, busquei a verdade nas Escrituras, mas estava preso às sombras. Agora, a luz havia me mostrado o quadro completo. Porque agora, perguntei, minha voz embargada, por que me mostrar isso depois de tantos anos de cegueira? Por que eu te escolhi para testemunhar? Respondeu ele. E porque o tempo é curto. Você deve voltar e compartilhar essa verdade. Nem todos ouvirão, mas alguns ouvirão. E aqueles que ouvirem terão vida. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Cada fibra do meu ser sentia um novo propósito se formando. Eu havia encontrado o Messias, e ele havia me encontrado. E a luz ao meu redor começou a brilhar ainda mais intensamente. Você deve voltar, disse ele. Voltar ao mundo. Sua vida, sua antiga vida, não é mais sua. Você deve contar a verdade que viu. Nem todos vão acreditar, mas alguns vão. E aqueles que acreditarem, terão vida. As palavras ecoaram em meu coração, e eu sabia que estava prestes a mudar para sempre. Eu farei o que você me pediu, finalmente disse, minha voz cheia de emoção. Ele sorriu, e o brilho ao seu redor se expandiu até que tudo ao meu redor foi consumido pela luz. Eu estava sendo levado de volta, sentindo paz e esperança. Quando tudo se apagou, senti como se estivesse sendo puxado de volta ao meu corpo. As vozes ao meu redor começaram a preencher os meus ouvidos, e eu sabia que uma nova jornada estava prestes a começar. O mundo ao meu redor se manifestou de forma abrupta, uma explosão de sons e sensações. Ouvi vozes distantes, como gritos abafados, cujas palavras me pareciam confusas. Minha cabeça pesava, e a dor no peito
provocada pelas compressões torácicas que os paramédicos haviam feito para reanimar meu coração, me trouxe de volta à realidade. Ele está de volta, exclamou uma voz masculina, cheia de alívio. Minha visão, inicialmente turva, foi lentamente se ajustando. Consegui ver os rostos ao meu redor, os paramédicos exaustos, com os uniformes amassados e rostos suados. Raquel estava ali, ajoelhada ao meu lado, com lágrimas correndo pelo rosto, segurando minha mão como se dependesse disso para viver. Levi, ela gritou, sua voz embargada. Graças a Deus, você voltou. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e as palavras não saíram. Meu corpo estava frágil, sem forças, e tudo o que consegui fazer foi apertar levemente a mão de Raquel, um pequeno gesto para confirmar que estava ali. Os paramédicos verificaram meus sinais vitais, e um deles disse: 14 minutos e 16 segundos. Ele estava tecnicamente morto por mais de 14 minutos, um milagre. Mas, para mim, não era apenas um milagre. Era um chamado, uma missão. Tudo o que acontecerá nos 14 minutos de minha morte temporária estava gravado na minha mente, como se tivesse acabado de acontecer. A luz, o Messias, as Escrituras se desdobrando diante de mim. Tudo estava mais vívido do que o próprio mundo ao meu redor. Quando finalmente consegui falar, minha voz era fraca, mas havia determinação. Eu vi algo. Raquel me olhou com os olhos arregalados. O que você quer dizer? Você está confuso. Não fale agora. Apenas descanse. Mas eu não podia esperar. Era como se algo queimasse dentro de mim, ansiando para ser compartilhado. Raquel, disse, a voz trêmula, eu vi o Messias. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Raquel me encarou, incrédula, como se eu tivesse dito algo completamente absurdo. O que você está dizendo? Perguntou, sua voz entrecortada. Isso não faz sentido. Os paramédicos, ainda envolvidos com os procedimentos finais, trocaram olhares desconfortáveis. Era claro que não compreendiam e talvez nem quisessem compreender. Mas, para mim, a verdade estava em mim, e eu sabia que precisava compartilhá-la, mesmo que ninguém estivesse pronto para ouvir. Mais tarde, no hospital, tentei explicar a Raquel o que acontecerá. Falei sobre a escuridão, as vozes de arrependimento, os antigos mestres, finalmente, o encontro com o Messias. Ela me ouviu, mas seu rosto estava cheio de confusão e medo. Levi, disse, com a voz baixa, você deve ter tido uma alucinação. Isso não pode ser real. Você sofreu um trauma. Não foi uma alucinação, repliquei, com mais firmeza do que imaginava. Eu sei o que vi. Eu sei quem vi. Raquel, tudo o que acreditamos, tudo o que aprendemos. Estávamos vendo as sombras. Agora eu vi a luz. Ela balançou a cabeça, incapaz de aceitar. Você precisa descansar. Vamos falar sobre isso depois. Nos dias seguintes, a rejeição não veio apenas de Raquel. Quando compartilhei minha experiência com os líderes da sinagoga e com os membros da congregação, fui recebido com incredulidade, hostilidade e até acusações de heresia. Você está blasfemando, Levi, disseram alguns. Está desonrando sua posição como rabino. Minha posição na comunidade começou a desmoronar rapidamente. Fui afastado da liderança e muitos dos meus amigos mais próximos cortaram contato. Apesar da dor da rejeição, a verdade que eu havia recebido era maior do que qualquer coisa que eu pudesse perder. Os dias após o meu retorno foram marcados por isolamento e angústia. Minha casa, que antes era um refúgio, agora parecia fria e estranha. Raquel mal falava comigo. Quando tentava explicar novamente o que acontecerá, ela desvia o olhar ou interrompia a conversa abruptamente. O silêncio entre nós era mais pesado do que qualquer discussão. Na sinagoga, a situação era ainda pior. Aqueles que antes me respeitavam como líder espiritual agora me viam com desconfiança. Alguns me confrontavam diretamente. Você está confuso, Levi. Não fale mais sobre isso. Outros simplesmente me ignoravam, como se eu tivesse deixado de existir. Mas, apesar de tudo isso, eu não podia negar a verdade que havia vivenciado. As Escrituras agora tinham um novo significado para mim. Cada vez que eu abria a Torá, via o Messias em suas páginas. Era impossível voltar atrás, voltar a ver tudo como antes.
Foi durante esse período de rejeição que ouvi falar pela primeira vez de uma pequena comunidade de judeus messiânicos em Manhattan. Era um grupo discreto, quase desconhecido, formado por judeus que acreditavam que o Messias prometido já havia vindo. No início, hesitei em procurá-los, pois isso significava cruzar uma linha que, na mentalidade de minha comunidade, seria imperdoável. Mas algo dentro de mim, talvez o próprio espírito que o Messias havia falado, me levou até eles. A reunião aconteceu em uma sala simples. Quando entrei, fui recebido com calor e gentileza, algo que não sentia há semanas. Eles não me olharam com desconfiança nem tentaram me corrigir. Em vez disso, me ouviram. Quando comecei a compartilhar minha experiência, não vi olhares de reprovação ou dúvida. Vi olhos brilhando de compreensão e emoção. Você não está sozinho, Levi, disse David Stein, o líder do grupo, com um sorriso caloroso. Ele era um homem de meia idade, com uma voz tranquila e uma sabedoria que transparecia em cada palavra. O que você viu é o que muitos de nós também vivemos, de uma forma ou de outra. O Messias abriu nossos olhos assim como abriu os seus. Eles me apresentaram ao Novo Testamento, o Brit Hadasha. Pela primeira vez, li sobre a vida, morte e ressurreição do Messias que eu havia encontrado. Era como se tudo o que eu tivesse visto e sentido durante minha experiência de quase morte estivesse escrito ali, palavra por palavra. Enquanto lia, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Como isso pode ser? Perguntei a David. Nós crescemos com uma interpretação que nos impede de ver. Ele respondeu. Mas, quando o Messias abre nossos olhos, não há como voltar atrás. Passei meses aprendendo com eles, redescobrindo as Escrituras à luz do que o Messias havia revelado. Cada encontro com aquele grupo me fortalecia para enfrentar a rejeição da minha antiga comunidade e até mesmo da minha própria família. Não era fácil, mas eu sentia uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Com o tempo, percebi que essa pequena comunidade era uma dádiva. Ali encontrei pessoas que entendiam minha jornada e me apoiavam, mesmo quando tudo ao meu redor parecia desmoronar. Agora, enquanto escrevo essas palavras, meu coração está dividido entre gratidão e urgência. Gratidão, porque o Messias me encontrou, entrou em minha cegueira e revelou verdades que eu nunca poderia ter compreendido sozinho. E urgência, porque sei que muitos dos meus irmãos e irmãs ainda vivem nas sombras, como eu vivi por tanto tempo. Minha experiência de quase morte não foi apenas um evento extraordinário. Foi um chamado. Não foi uma história para guardar, mas uma verdade para compartilhar, mesmo sabendo das consequências. Desde o dia em que voltei à vida, enfrentei rejeição, lamento e até mesmo ridicularização. Minha esposa, Raquel, ainda luta para compreender o que aconteceu comigo. Minha antiga comunidade me vê como um traidor, alguém que abandonou a tradição. Mas nada disso diminui a verdade que arde em meu coração. Aos meus irmãos judeus, digo, leiam as Escrituras novamente, com o coração aberto. Releiam Isaías 53, Salmo 22, Daniel 7, Gênesis 3:15 e todas as passagens que apontam para o Messias prometido. Perguntem a si mesmos, por que essas palavras descrevem o Messias de forma tão clara? Olhem para os sacrifícios, as festas, o sacerdócio. Tudo isso aponta para algo maior, algo que já foi cumprido. Sei que pode parecer impossível aceitar isso. Sei porque eu mesmo lutei contra essa verdade durante toda a minha vida. Passei anos ensinando a Torá e as tradições, acreditando que estava defendendo a verdadeira fé. Mas no fundo, sabia que algo estava faltando. E foi somente quando enfrentei a escuridão e vi a luz que compreendi o que estava perdido. Talvez você esteja ouvindo isso com ceticismo ou até com raiva. Talvez pense que estou enganado ou iludido. Mas eu imploro que você considere. E se o Messias que você espera já veio? E se a rejeição dele foi um erro que ainda pode ser corrigido? Aos que não compartilham da tradição judaica, esta mensagem também é para vocês. O Messias não veio apenas para um povo, mas para toda a humanidade. Ele é a ponte entre o Criador e sua criação. Suas palavras e seus atos são o cumprimento de uma promessa que transcende tempo e espaço. Ele é a resposta para o vazio que muitos de nós carregamos, mesmo sem saber. Minha oração é que você não ignore esse chamado. A vida é frágil. Eu sei disso melhor do que ninguém. Em um momento, eu estava em pé, consertando uma torradeira. No instante seguinte, estava diante do Messias.
A eternidade não espera por nossas indecisões. As escolhas que fazemos agora têm consequências que vão além deste mundo. O Messias está chamando você, assim como me chamou. Está pronto para responder, está pronto para buscar a verdade, mesmo que ela desafie tudo o que você pensou saber. A escolha é sua, e o tempo é agora. Eu, Levi Solomon, não sou mais apenas um rabino, um mestre ou um líder religioso. Sou uma testemunha da luz que transformou minha vida. Minha oração é que você também a veja, antes que seja tarde demais.